Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês deste tipo ao vivo estendido de hoje. Tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e não se esqueça que tem um outro canal. Eu fiz um outro canal que se chama Conto pra Ana, tá? Vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo para você entrar lá, ver se gosta, se inscrever e tudo mais. São relatos, assim como aqui, porém sem assombração, sem sobrenatural, mas com histórias de vida muito interessantes. Tem histórias de amor, histórias tristes, histórias curiosas. Vai lá e envia sua história também. Você tem uma história que você quer contar, mas fala, poxa, não tem sobrenatural? Conto pra Ana, tá? Envia lá pro Conto pra Ana. Beleza? Então vamos agora com os relatos daqui. E o primeiro deles é este. O homenzinho que morava em meu quarto. Iha! Olá, Aninha e Matheus, tudo bem? Tudo jóia. Hoje venho contar um relato bem curtinho, mas que marcou uma parte muito importante da minha vida. É uma moça que nos conta. Como contei previamente em outro relato, o de nome Meu Amigo Pedro, em que o espírito recém-desencarnado de um rapazinho da escola se prendeu a mim por dias. Ficou claro, desde novinha, que eu tenho mediunidade aguçada, e quando criança era bastante difícil lidar com essas situações. Quando tinha cerca de 4 anos de idade, e não sei bem porquê, mas eu me recordo de toda a minha vida com muita clareza, mesmo sendo tão pequenininha assim. A minha família e eu morávamos em um apartamento na cidade de São Paulo. Meus pais tinham o quarto deles e o meu irmão e eu tínhamos o nosso, bem ao lado deles. O nosso quarto era simples, 2 camas de solteiro e uma estante com os nossos brinquedos todos à mostra. Me lembro de deitar na cama e ficar olhando para as bonecas dentro das caixas. Eu ficava por horas apenas olhando para elas, imaginando o que cada uma deveria estar pensando. Eu sempre fui bem excêntrica. Minha mãe me dizia que eu costumava brincar sempre no escuro e que ela ia no quarto me ver e eu estava sempre brincando no total breu. Ela dizia que eu realmente parecia confortável com isso, mas acendia a luz para eu não acabar me machucando, né? Além disso, eu gostava de tudo extremamente arrumado. Meus chinelos tinham sempre que estar lado a lado, milimetricamente alinhados, senão eu não conseguia dormir. Enfim, virginiana, né? O que esperar? Sempre tive muito medo de dormir sozinha ou com o meu irmão, então quase sempre eu pedia para dormir com a minha mãe. Mas uma coisa estranha era que quando ela se virava para o outro lado para dormir, eu não sei por que raios, mas eu tinha certeza que ela viraria um lobisomem. Ana, eu falava assim pra ela: mãe, me fala a verdade, você é lobisomem, né? Imagina a mãe escutando isso. E ela dizia: filha, pelo amor de Deus, dorme em paz, eu não sou lobisomem. E eu retrucava num tom bravo: mas se você fosse um lobisomem, você me diria exatamente isso, para eu dormir e aí você me atacar. Ai, meu Deus, eu acho que essa parte tem a ver com o fato dela ter, na época, isso no início dos anos 90, aquele penteado permanente que eles faziam, sabe? Aqueles cachinhos que fazia permanente, fazia os cachos, que o cabelo ficava muito, mas muito bufante, né? Talvez nem o permanente, talvez junto com o permanente, mas é aquele corte de cabelo pigmaleão, não é? Que era tudo repicado e ficava um negócio desse tamanho, assim. Ai, era um cabelo meio liso, totalmente pra cima. E eu jurava que era um traço do lobisomem se manifestando nela. Ai, meu Deus, adorei essa. Bom, sempre que eu dormia no meu quarto, ao colocar a cabeça no travesseiro, eu ficava super incomodada, pois eu ouvia o barulho dentro do travesseiro, como se fossem formiguinhas andando e se mexendo muito alto. E isso nada mais era que a espuma do travesseiro em atrito com o ouvido.
Mas eu jurava que tinha formiga lá dentro e que elas iam entrar na minha orelha. Eu realmente sempre fui bem esquisita, Aninha. Eu diria que você era muito criativa, uma mente muito borbulhante, não sei se existe a palavra fervilhante, mas uma mente criativa. Bom, certo dia, nesse vira-vira no travesseiro, com a luz ainda acesa, eu me virei para a parede e lá eu vi um homenzinho, bem pequeno, do tamanho de uma caneta. Esse homenzinho tinha roupas super coloridas e ele era medonho. E não era um gnomo. Eu sei que podem pensar isso. Era um gnomo. Ele era pequenininho e usava coletinhos com o umbigo à mostra. E ele tinha sempre um sorriso no rosto. Mas por que você disse que não era um gnomo? Não poderia ser um gnomo? Gnômio? Passei a ver esse coiso aí todas as noites. E ele ficava meio que dançando na parede. Mas o grande problema para mim não era apenas a imagem dele, eram as coisas que ele me falava. Ele falava também? Ana, eu tinha cerca de 4 anos de idade. Eu nem conhecia palavrão, muito menos palavras de teor sexual. Então não era imaginação minha. Nossa! Esse homenzinho falava coisas sexuais para mim, coisas que me faziam ter muito medo. E ele ficava falando de partes do meu corpo e o que ele ia fazer com elas. E eu, totalmente inocente, nem sabia o que era aquilo. Eu só sabia que era errado e que eu tinha medo dele encostar em mim. Todas as vezes eu chamava os meus pais e falava que aquele homenzinho estava falando coisa feia para mim. E eu chorava de medo. No entanto, eles não acreditavam em mim, mas me deixavam dormir com eles, ou às vezes deixavam a luz acesa. Meu irmão, na cama ao lado, não via nada. E como o irmão mais velho, ele ficava me pentelhando para eu parar de frescura e dormir. Esse homenzinho ficou lá por muito tempo, meses mesmo. E após a gente se mudar de apartamento, eu nunca mais passei por isso. Sabe aqueles bonequinhos cabeçudos dos jogadores de futebol da Coca-Cola? Os mini craques lá? Que foi febre nos anos 90? Então, ele era exatamente assim, careca, pequenininho e me atormentava demais. Até hoje, quando eu penso nisso, me embrulha o estômago, você quer saber? Bom, Aninha, esse foi mais um relato meu e espero que gostem. Grande beijo e muita luz a todos. Um beijo pra você, muito obrigada, Quando a gente acha que já viu de tudo nessas histórias, surge umas assim. Realmente, não era um gnomo, era um... Que bicho é... Gente, um íncubo mirim? Que é isso? Um homenzinho esquisito com umbigo de fora, um coletinho, umbigo de fora, falando essas coisas para uma criança de 4 anos. Alguém já passou por isso? Por favor, me mande um relato. Se tem uma história, conta pra gente. Se for comentar, que seja com respeito, por favor. Gente do céu, que coisa estranha. Mas interessante, né? Olha como a gente tem que ficar muito de olho. Escuta as crianças, gente. Quando as crianças falam alguma coisa, tenta entender, tenta escutar o que elas estão te dizendo, né? Mãe e pai geralmente percebe se é uma brincadeira, se tá mentindo. E por mais que não seja real, para ela está sendo real. Eu sempre falo isso. O medo para ela é real. Então dê ouvidos, né? Ao que a criança tá falando. Próximo relato, a galinha e os pintinhos de ouro. Provavelmente nasceram dos ovos de ouro da galinha. Era a galinha dos ovos de ouro que os ovos chocaram e nasceram pintinhos de ouro. Não, gente, vamos ver o que é isso. Oi, Aninha, cá estou eu novamente. O codinome dela é a Margarete, com mais uns causos vividos pela minha família. Bom, os nomes estão trocados. Aninha, esse relato foi vivido pelo meu tio, irmão da minha mãe, quando ele tinha uns 10 anos de idade. O ano eu não me lembro exatamente, mas isso aconteceu em uma cidade localizada no interior do Paraná. Ana, nesse tempo, meu avô, pai da minha mãe, aquele meu avô que correu do Ciclope comigo na carcunda do relato que eu mandei,
Meu Deus, agora eu também não lembro, mas olha. Ele trabalhava em uma mina, né, um local de mineração que até os dias de hoje existe nessa cidade aí, porém está desativado há anos. Meu avô tinha a função de perfurar a rocha e colocar as dinamites para que as mesmas fossem estouradas e depois eram retirados os detritos para ir para a caldeira ser separado e então ser separados os minérios, enfim. Então todos os dias o meu tio tinha a missão de levar a marmita para o meu avô, que já ficava esperando na boca do túnel principal, o tal e famoso TB. Minha avó, como todos os dias fez a marmita, caprichada como sempre, amarrou em um pano de prato e colocou dentro do borná, do emborná, que nem minha mãe falava. Um bornal, alguma coisa assim, né? Do borná. Uma bolsa de pano feita para carregar as marmitas. Meu tio pegou o borná. Acho que é assim que fala. Eu tô pegando de base o que minha mãe falava. Meu tio pegou o borná, colocou de lado e seguiu pela estrada de terra que levava até essa mina. O caminho tinha alguns sítios e muita mata em volta da estrada. Em um determinado local, o meu tio olhou para frente e viu no meio da estrada uma galinha com um bocado de pintinhos. Mas até aí tudo bem, né? Normal. Ainda mais quando você mora no interior. Porém, Aninha, a tal da galinha e os pintinhos eram de ouro. Sim, Ana, ouro. Meu tio ficou hipnotizado e começou a seguir aquela galinha, esquecendo totalmente da marmita que ele tinha que entregar pro meu avô, que já estava lá esperando, inclusive. Ana, quando meu tio chegava perto da galinha, ela ia mais para dentro do mato, como se quisesse que ele a seguisse. Quando meu tio foi passar por um pé de aroeira, o borná se enroscou em um dos galhos que estava caído. E nesse meio tempo, meu tio olhou para trás para ver onde o borná tinha enroscado. E quando olhou para frente de novo, cadê a benção da galinha? Sumiu, Ana. Sumiu com a cordoeira de pintinhos junto. E meu tio saiu daquele transe e deu conta que estava já uma boa altura mata dentro. Naquela hora, o meu tio se lembrou da mãe do ouro, uma entidade que pode se transformar em qualquer coisa e fazer as pessoas e as crianças se perderem nos matos. Ana, meu tio saiu correndo, se rasgando todo nos cipós de unha de gato, até que chegou novamente na estrada e aí foi correndo levar a marmita do meu avô. Chegando lá, ele falou pro meu avô o ocorrido e meu avô ainda deu uma bronca nele, porque minha avó era índia e sempre falou para os filhos de todos os seres que habitavam aquelas matas. E ele, por desatenção com o sobrenatural, se esqueceu disso e quase se perdeu no meio daquela mata. Depois desse ocorrido, meu tio não podia nem ouvir o nome da mãe do ouro, sem dizer que o pessoal lá acredita fielmente em todo tipo de história ligada ao assunto. Ah, não, eu pulei uma linha aqui, peraí. Ele não podia nem ouvir o nome da mãe do ouro, que ele ficava pálido de medo. Aninha, nessa cidade onde a família da minha mãe morou, e ainda tem alguns que ainda moram por lá, dizem que esse lugar é místico, por haver essa mineradora aí, pois onde tem ouro e prata, ali carrega uma energia muito forte. Isso sem dizer que o pessoal lá acredita fielmente em todo tipo de história ligada ao assunto. Ana, esse é um dos muitos relatos que eu irei te enviar, contando as histórias da minha família, é isso? Em memória daqueles que um dia em uma sala rodeados de crianças nos contavam essas histórias. Obrigada, Aninha, e beijos a todos. Um beijo pra você, muito obrigada. Ah, então era uma visagem essa galinha com os pintinhos de ouro. Eu falar, de ouro, eles vão querer vir atrás, né? Quem não quer, né? Pegar um ouro, fazer um pezinho de meia. Só que aí vai levando pro meio da mata pra se perder, sei lá. E fazer o que depois? O que eles ganham com isso? Que a gente se mete no meio da mata, eles levam a gente pra outra dimensão? Por que eles querem fazer isso? Tem que perguntar pra eles, né? Não sei. Vamos lá para o próximo relato. O que veio nos assombrar?
Olá, Ana e assombrados, o meu nome é Fulana. Eis-me aqui durante a madrugada com insônia, então decidi vir escrever este relato para ver se as horas passam. Bom, é um relato breve, porém cheio de dúvidas. A tia do meu namorado é mãe de santo e faz uns 2 ou 3 meses que ela abriu um terreiro na casa dele, onde ela, sua irmã, que é minha sogra, acho que na casa dele, onde ela e a sua irmã, que é minha sogra, moram, todos juntos ali. Nós sempre fomos de dormir tarde, Aninha, aproveitando o final de semana de comilança e séries, e aí eu sempre acabo indo dormir primeiro no meio da série, sabe? Ou seja, quase nunca tenho noção do horário que vamos pra cama. Nesse dia, como de costume, ele me chamou para irmos deitar. Eu estava muito sonolenta, apenas queria escovar os dentes e continuar dormindo. Assim que deitamos, nós ouvimos um barulho como se fosse um lápis, como se um lápis estivesse caindo no chão, e logo em seguida começou um barulho como se o espelho fosse estourar. Eu dei um pulo da cama e falei: corre, amor, que o espelho tá estourando. Aninha do céu, aquele homem deu um salto da cama igual um gato. O barulho ficou forte e, sem sabermos o que fazer, ficamos estagnados esperando o barulho passar e bem preocupados, né? Vai que estourasse em nós a qualquer momento ali. Pois bem, adivinhem que horas eram? Essa, né? Adivinha? Isso mesmo, 3 horas da manhã. O espelho não fica de frente para a cama, mas ele fica quase nos pés da cama, de frente para o guarda-roupas. Nós relatamos para a mãe dele e para a tia, que nos disse que era algo vindo nos proteger. Eu não sei não, viu? Eu fiquei mais com medo do espelho estourar a qualquer momento do que com alguma assombração que estivesse ali. O que vocês acham, assombrados? Uma assombração? Um espírito zombeteiro? Bom, este foi o relato, tenho outros também. Quando surgir oportunidades, irei contá-los aqui. Talvez em alguma outra noite de insônia. Obrigada, Ana, por fazer parte do meu dia a dia no serviço. Coloco o fone de ouvido e vou trabalhando para não me sentir sozinha e para o tempo passar. Beijos, Aninha e assombrados. Um beijo para você, obrigada. Mas isso me lembra de um outro relato. Eu não vou lembrar exatamente dele aqui, mas que teve esse lance aí dela começar a escutar o espelho assim, o espelho explodir no quarto, sem muita explicação, assim. E aí tem um lance aí que não sei se alguma coisa saiu do espelho, entrou no espelho, foi proteção, não foi, não sei, não lembro o que foi, mas sei que o espelho quebrou assim, do nada também, pá, no meio da madrugada, em um dos relatos. Dizem que espelhos são portais, né? Será que foi algo protegendo? Será o que foi, né? Mas no fim o espelho não quebrou, foi só esses barulhos estranhos. Bom, vamos então para o próximo relato, que é este, relatos curtículos agora. Eu previ o acidente. Olá, Ana e Matheus, vampirinhos e assombrados. Eu me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana, só para me sentir incluída. Mas não é necessário. Não, a gente troca o nome de todo mundo mesmo. O relato é curto e é sobre mim e a minha família. Não é nada assim assombrado. Bom, em meados de 2012, eu tinha 4 anos. Era um domingo ensolarado, por volta das 10 horas da manhã, eu estava dormindo em casa e sonhei que a minha irmã e o meu cunhado tinham sofrido um acidente de moto. Contei para minha mãe. Eu disse: mãe, eu sonhei que a fulana e o... Não sei, ela falou que os nomes estão trocados? Não sei. Eu sonhei que a fulana e o Beltrano caíram de moto. Aí minha mãe disse que foi apenas um sonho e estava tudo bem. Depois, nesse mesmo dia, nós fomos para casa da minha tia para almoçar. Estava ocorrendo tudo bem, até então. Por volta de 1 da tarde, a minha mãe recebeu um telefonema da minha irmã, que estava em um hospital porque tinha caído de moto por causa de uma Kombi que tinha fechado eles, mas não era nada grave. Estavam lúcidos, apenas ralados. Minha mãe então se lembrou que mais cedo eu tinha comentado com ela sobre o meu sonho. E aí ela comentou isso com a minha tia. Minha mãe disse: nossa, a fulana tinha previsto o acidente.
Ela não tinha levado em consideração o meu sonho. Pensou que fosse apenas a minha mente criativa, mas eu tinha apenas 4 anos. Como posso ter uma mente dessas? Né? Pois desse dia em diante fui apelidada de bruxinha, até pela sogra da minha irmã. Ana, esse foi o meu relato, espero que esteja tudo esclarecido. Eu e minha mãe adoramos o canal, acompanhamos faz 7 anos, fazemos todos os afazeres de casa com seu vídeo ao fundo. Somos de São Bernardo do Campo e hoje eu tenho 17 anos. Vou mandar outro sobre o assobio. Beijo pra você, família e assombrados. Um beijo pra vocês, muito obrigada. E... cadê? Os sonhos, a gente tem que prestar atenção em sonhos, sim. Mais uma vez eu digo, escutem as crianças, tá? Escutem as crianças, deem ouvidos ao que elas falam. Lógico, né? Mas assim, escutem. Se eles vêm até vocês para falar alguma coisa, escuta. E vamos para o próximo e último relato de hoje, já que é este daqui, está aqui atrás. Não, esse daqui, ó. Era algo parecido com o meu gerente. Olá, Ana e assombrados, tudo bem com vocês? Joia! Comigo tá tudo bem, ótimo. Só vou deixar um aviso aqui que todos os nomes estão trocados, tá, Ana? Ótimo, obrigada. Não se preocupe. Ana, o meu relato, que eu vou contar agora, aconteceu comigo mesmo, logo no dia que eu tô escrevendo. Então aconteceu no mesmo dia, já escreveu. Começou por volta das 2 da tarde, o horário que eu cheguei no meu serviço. Me troquei no estoque e, como de costume, quando eu trago meu uniforme para lavar em casa, eu sempre desabotoo as mangas para não correr o risco de rasgar a camisa. Sempre que eu chego com a blusa já lavada no serviço, eu peço para alguém abotoar para mim. Sempre sendo o meu gerente ou o meu subgerente. Sempre é um deles que abotoa para mim. Cheguei, como de costume, e logo de cara eu já vi o meu gerente. Ana, eu juro por tudo. Eu vi ele ali virando a bancada. Eu o vi virando a bancada e indo para um quartinho que tem dentro da loja, onde nós guardamos os utensílios de limpeza da loja e tal. E um detalhe, se estiver alguém pelo lado de dentro do quartinho segurando a porta, você não consegue abrir pelo lado de fora direito. Tá, continuando. Eu fui atrás então do meu gerente, chamando ele para me ajudar a abotoar. Quando eu cheguei na porta do quartinho, eu tentei abrir a porta, só que estava como se alguém estivesse segurando pelo lado de dentro. Aí eu comecei a pedir para ele para deixar eu entrar, para ele me ajudar. Mas ele não respondia. Quando de repente eu dou mais um empurrão na porta e ela simplesmente abriu, sem esforço nenhum. O quartinho é bem pequeno, então eu procurei ele, mas para minha surpresa eu não o achei ali. Fiquei um pouco... É um moço que nos conta? Não sei. Acho que é um moço. É isso? Bom, né? Fiquei um pouco confuso. 2 minutos depois ele apareceu na loja e eu perguntei para ele, brincando, como que ele tinha saído do quartinho. E ele me falou que não tinha entrado lá desde umas 11 horas da manhã. Ana, eu fiquei aterrorizado, assustado mesmo com o que tinha acabado de acontecer. Porque eu tenho toda a certeza do mundo que eu o vi virando o balcão e indo lá para trás. Logo em seguida, eu o segui. Então, não tem uma explicação para como ele tenha saído de lá. Ele nem foi, né? Ana, eu vejo isso como algo sobrenatural que está acontecendo comigo. Eu tô ficando mais sensível para esse tipo de coisa. E para falar a verdade, nem me assusta muito, não. Então, Ana, esse foi o meu relato. Espero que você leia. E eu, com toda a certeza do mundo, estarei assistindo. Acompanho você desde 2016 e não perco um relato sequer. Um beijo, Ana e crianças. Um beijo para você. Muito obrigada. E um doppelganger, será um espírito zombeteiro copiando a imagem do seu gerente? O seu gerente de uma dimensão paralela? Ou alguma outra coisa que você deduziu ser o seu gerente, né? Porque assim, o mais óbvio é que fosse o gerente ou subgerente, não sei, que estava lá na hora, né? Então você deduziu que era ele, que era a única pessoa que poderia estar ali, mas na verdade era uma outra pessoa, espírito, sei lá o quê. Entrou no quartinho e tal.
a todas essas possibilidades, né? O que vocês acham? Já aconteceu algo assim com vocês? Conta pra gente, ok? Bom, estes foram os relatos de hoje. Eu espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato, combinado? Então, beijos e fui. Tchau, tchau. Opa, cadê aqui? Cadê? Aqui, tchau.